Fala galerinha, começou mais um Claquete e hoje eu vou falar de uma coisa sensacional, que é a correção de cor. Exatamente, é feito na pós-produção, depois da gravação, e faz o seu vídeo ficar com aquele aspecto cinematográfico e também sensacional. Efeitos como esse aqui, ó. E que tal esse? E esse? Muito bom, né? Isso tudo é feito na pós-produção. Eu vou te mostrar aqui no After Effects como fazer essa pós-produção e criar essas máscaras com correção de cor. Então você pode transformar a sua câmera de celular em uma super câmera de cinema. É isso que eu vou te ensinar a fazer hoje aqui no Claquetes. Confere aí. Bom pessoal, já aqui no After Effects eu vou mostrar primeiro para vocês um curta que eu dirigi e gravei, onde várias cenas foram utilizadas e tratadas. Dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar para vocês verem e depois eu vou mostrar como é que eu fiz esses efeitos de correção de cor para ficar com esse aspecto cinematográfico. Vamos lá. Bom, aqui já dá pra vocês terem uma noção de como é o curta. Se você quiser, você pode procurar curta-metragem ou Atormentado no YouTube, vocês podem ver a versão completa. Eu vou deixar até o link aí na descrição. Mas eu queria que vocês vissem, essa é uma das cenas do curta, tá? E ela tá sem tratamento algum, ela tá do jeito que foi feita, tá bom? Eu utilizei uma lente 28mm fixa, mecânica aqui, tá? E eu queria mostrar pra vocês como que eu fiz o tratamento até chegar naquela coloração. Você vê que o dia já estava chuvoso, mas ele está bem mais colorido do que estava lá. O intuito era fazer um curta-metragem com aspectos mais cinzentos, para dar esse clima de monotonia, porque o personagem ele era esquizofrênico, né? Ele era atormentado também. Então era a ideia do curta que a gente teve. E para transformar essa imagem daquela forma, eu vou usar 3 plugins. Me desculpem aí, pessoal, que eu tô com o meu After Effects em português, porque eu atualizei ele vem em português e eu tô acostumado com a versão americana, então tem muitas coisas que eu acabo não achando aqui, porque eu sei os nomes em inglês, e aí eu fico procurando eles aqui e não acho. Mas vamos lá, a primeira que a gente vai usar é o Curves, que seria as curvas, como ele diz aqui, que está dentro da pasta, ó, correção de cores, que é o Color Correction, tá? Então se você tiver aí a versão em inglês, abre a abinha Color Correction, depois vai em Curves. Lembrando que eu já criei a composição e tudo mais e já importei o meu vídeo para cá, para minha composição, tá? Já trouxe aqui para minha timeline e vou jogar direto no vídeo Curves, que é o curvas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, se você parar para prestar atenção, tá muito... O brilho está muito acentuado, está até dando uma estourada quando chega aqui por volta do fim. Está bem estourado, então eu vou dar uma acentuada aqui no contraste, então eu vou puxar um pouquinho para baixo. Vocês vão ver que o contraste vai ficar mais forte, mas ao mesmo tempo eu vou dar um ganhozinho no brilho para ter essa divisão. Aqui fica um pouco mais escuro e ali um pouco mais claro, tá bom? Não tem problema que deu essa saturada, porque depois a gente vai mexer lá na saturação. Então você pode jogar aqui um pouquinho de curves, jogando um pouquinho de contraste para baixo e dando um ganhozinho no brilho para cima aqui. Então você já viu que as curvas foram acentuadas, então cada linha dessa daqui que tinha traços pretos estão sendo melhor mostrados agora, tá? Eu vou primeiro acentuar só o RGB, a composição preta e branca aqui primeiro. O próximo que eu vou utilizar é a matriz de saturação, que aí deve estar, quem tem em inglês, como Hue Saturation, tá? Que você vai utilizar. Quando eu jogo aqui, vai ser exatamente trabalhar com essa saturação. Então eu posso tirar um pouco da saturação. Você pode reparar que os filmes não são tão saturados. Quanto mais saturado for, menos profissional ele fica, tá? Tirando a animação aí, a grande maioria tem um nível de saturação menor. Então se você deixar em 0, ele vai ficar preto e branco, mas não é esse o intuito. Eu quero deixar um pouco mais sem cor do que o original. Se você parar para ver aqui, ó, já mudou bastante. Tá vendo que antes era um esbranquiçado e as curvas não estavam tão definidas. O Curves já deu esse processo. E aí eu tirei um pouco daqui, ó, tirando só para vocês verem, ó, da saturação presente. Então ficou bem menos saturado, já está com um aspecto bem mais cinematográfico, tá? E também eu vou utilizar o Levels, que são os níveis em português. Que puxando aqui, aí provavelmente vai estar Levels, tá? O Levels, ele tem como a principal função trabalhar com as cores e eu poder mexer com a entrada delas. Então se eu puxar
aqui eu estou no RGB, ou seja, o preto e branco, a composição das cores, eu posso acentuar um pouco as sombras. Então tá vendo que essa área aqui está acentuada. Com isso você consegue eliminar também boa parte dos ruídos presentes, aqueles chuviscos. E a cena, só cuidado, por exemplo, aqui ficou muito escuro, então você pode ou dar um ganhozinho aqui, ó, no meio da cena, tá? Que é o que eu vou fazer, ou tirar. Mas quanto mais se tira, mais esbranquiçado fica e os ruídos aparecem. Então você pode dar um ganhozinho aqui, ó, puxando do meio, tá? Já tá com as curvas bem definidas, aqui a calçada tá bem definida, então tá bem legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer é mexer com os tons separadamente. Então o vermelho, se eu puxar um pouquinho do vermelho, ele vai jogar um pouco para o esverdeado. E aí se eu puxar aqui também, ele vai dar um ganho também. Vamos trabalhar com o verde. Eu vou puxar um pouquinho aqui para trás e vou dar um ganhozinho aqui também. E por fim, o azul. Vou puxar um pouco mais aqui e vou puxar aqui também. Então vocês veem que o aspecto já ficou muito mais cinematográfico do que simplesmente você trabalhar com a imagem original. O máximo que eu quero fazer agora é tirar ainda mais um pouquinho da saturação que está aqui em cima, o Hue Saturation, que é porque quando eu dei esse levels ele satura mais um pouquinho. Então eu tiro um pouco mais e o aspecto já está 100% melhor. Se você parar para pensar, ó, olha o original e olha o tratado, tá? Ele está muito bem definido as curvas e está muito melhor. Então essa é uma dica aí para que você tenha os seus vídeos mais profissionais. Eu estou usando 3 plugins, tá? Que foi os que eu usei aqui na produção desse curta. Então vocês podem ver aí que a produção em si, eu vou ver se o meu processador aqui vai executar. Olha. E aí o demais você corta, não tem importância, tá? Então é o que eu queria que vocês vissem aqui, ó, original primeiro e o que vocês acabaram de assistir aí, que é a versão já tratada. Essa daqui é sem tratar, né? E tratado com o efeito, fica com as curvas muito mais acentuadas e muito mais bem trabalhadas. Bom, pessoal, então vocês viram como é fantástico trabalhar com a correção de cor e principalmente com esses 3 plugins, o Curves, que vai dar exatamente o curvas, né? Na minha versão em português, que vai dar exatamente o ganho das curvas, contraste e brilho, o Levels e também o Hue Saturation, que é uma matriz de saturação que vai trabalhar com os tons de cor, a maior ou menor incidência da cor do RGB. E também, por fim, trabalhar aí utilizando o Levels, que vai trabalhar com todos os níveis de cor e você podendo dar esses ganhos auxiliados aí pela sombra, tá certo? Esse foi o claquete de hoje, falando um pouquinho de correção de cor utilizando o After Effects. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, colabora aí, se inscreve no canal, favorite, compartilhe para os seus amigos, tá certo? E dúvidas, pode comentar que eu respondo, tá bom? Então foi mais um claquete dando mais uma dica cinematográfica para você. Falou!